Começar. Desculpe aí, Vitor, Hugo, você nunca vai esquecer desse contexto todo, por isso. Obrigada pela generosidade. Pode começar, Cida. Tá. Então, estamos aqui presente, né, presencial em online, com o nosso irmão Vitor Hugo Menino, com muita alegria, com muita emoção, pedindo já desculpa um pouquinho pelo atraso aí, por circunstâncias virtuais, mas estamos aqui presentes com o nosso coração, com a nossa mente e com toda a alegria de receber esse irmão, que com certeza trará um grande ensinamento, um aprendizado para todos nós. E que Deus nos abençoe, inspirando ele com muita luz, como ele sempre fala, com muita alegria e sempre no amor de Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer uma leitura de harmonização do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição é de número 108, Operemos em Cristo. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Paulo, isso está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. A espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo divino, doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato, preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos-á o serviço através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Graças a Deus. Então, graças a Deus, agradecemos a leitura, agradecemos a inspiração do alto, rogamos por todos os nossos amigos espirituais, nossos protetores, todos aqueles que nos orientam nesse momento, que possa orientar nosso irmão Vitor Hugo Menino, na sua inspiração com Jesus, para trazer para nós os ensinamentos desta manhã. Graças a Deus, sim. A palavra é toda sua, Vitor, seu espaço. Vamos lá, né? Vamos começar do começo. Agradecidos que somos por essa oportunidade em que Jesus convida-nos a pensar um pouquinho sobre o egoísmo. Eu peço aos Espíritos de Luz, aqueles que muito gostam, Paulo, Estevão, Abigail, Lívia, Célia, Alcione, tanta gente boa do plano maior, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, nosso querido Chico, que eles possam estar juntinho do meu coração e possam me fortalecer
nos compromissos de realizar e fazer em nome do Mestre, Jesus possa sempre preparar minha intimidade para que eu fale com amor e alegria e possa ser instrumento dos céus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o egoísmo. E é um tema que muito importante quando a gente vai se deparar com o Livro dos Espíritos, da 913 até a 917, em outros momentos também, a gente vai ver essa palavrinha sendo profundamente referida aí, suscitando um pouquinho mais de atenção. Porque a maneira com que os espíritos vão tratar o egoísmo não é de uma forma ingênua, mas com um espírito de causa, de precisão que a gente precisa se atentar. Nós vamos começar então nossa reflexão, nosso estudo, a partir do 913. Kardec vai perguntar assim: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Aí os espíritos vão colocar: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí resulta todo o mal. É justo a gente pensar na palavrinha vícios, dentre todos os vícios. Vício não é um comportamento, não é uma atitude isolada. Vício é um condicionamento que nós cultivamos e que, de certa forma, cria um movimento ali impulsivo, nos oferecendo respostas na nossa vida no decorrer do tempo. Entre outras palavras, a gente vai partindo de uma atitude, e essa atitude sendo repetida vira um comportamento, esse comportamento de repente é um hábito, esse hábito de repente se torna um vício. E nesse sentido, os espíritos vão considerar que o egoísmo é esse vício mais radical, de onde resulta todo o mal. Só que quando a gente vai problematizar o egoísmo, a gente entra numa questão curiosa, porque, em tese, o que a gente precisa se atentar? O egoísmo é o culto do eu. Só que eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar. Só que o que acontece no caso do egoísta? Ele só cuida de si, ele esquece de cuidar dos outros. Ele só preocupa para consigo mesmo, ele não preocupa-se para com o outro. Ele só se atenta ao que ele quer, ele não pensa no que os outros podem querer igualmente. E é por isso que o vício, ou seja, é esse cultivo inveterado de somente nós, sem a gente lembrar dos outros. Somente eu, o meu desejo, a minha vontade, o que eu quero. E aí os espíritos colocam: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de tudo há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Então, os espíritos dão o tom da conversa. Falar de egoísmo não é falar de uma coisa superficial, não é falar de uma coisa assim, que você faz isso e pronto. Eles estão falando de alguma coisa que no fundo das nossas ações a gente vai poder encontrar ele. É uma coisa tão profunda que permeia as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, a nossa forma de responder emocionalmente. Tudo, permeia tudo. E é por isso mesmo que, como é uma coisa que tem tanto impacto, a gente precisa estudar com mais atenção. Porque senão a gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, e quando de repente percebe, a nossa inconsciência nos levou a quadros muito perigosos em que a gente acabou aí cultivando determinadas coisas que em verdade mais nos prejudicam do que verdadeiramente nos beneficiam. Por isso mesmo.
Só que eles falam de procurarmos a causa do egoísmo. A causa do egoísmo. E aqui eu gostaria de que a gente se debruçasse com mais atenção sobre um ponto legal das leis morais. Deus, ele nos portou com o chamado instinto de conservação. O que é esse instinto? O instinto de conservação, ele determina o cuidado para conosco mesmo. Ou seja, eu preciso me cuidar, eu preciso me preservar, eu preciso, de certa forma, estar atento às minhas necessidades. O instinto de conservação. Esse instinto é uma inteligência, né, que fala de necessidades que a gente possui. Então, é da lei natural a gente cuidar, a gente se preservar, a gente estar atento para conosco mesmo. É um mecanismo, uma ferramenta muito importante. Por exemplo, e os instintos, e aí a gente vai ver no Livro dos Espíritos. O instinto, à medida que a razão cresce, ele se enfraquece, mas ele não desaparece, continua sendo importante. Porque é aquilo que no período, por exemplo, de individualização do espírito, foi tão importante. O homem das cavernas, se não tivesse esse instinto de preservação, ele teria morrido rapidinho. Imagina, vem uns bichinhos diferentes, chega perto dele, se não tiver um instinto de conservação, pronto, ó, tô aqui, vem cá, alimente-se de mim. Então ele fugia, corria e tudo mais. Esse instinto de conservação, ele é muito importante, não só em questão dessa atenção à sobrevivência, mas também o quadro de necessidades que a gente tem. Ao quadro de necessidades que a gente tenha, precisa se atentar a elas. Então, para esses seres que a inteligência, propriamente dita, a razão, é pouco desenvolvida, é um mecanismo muito importante. A gente tem essa força que age na nossa intimidade, no nosso coração. Porque o instinto, e aí dá para a gente ligar com o que o Lázaro fala na lei de amor. No princípio, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido de sensações, mais elevado e progredido de sentimentos. O sentimento o sentimento é o instinto elevado à altura do progresso, ou seja, ele se torna a base ali de uma ferramenta muito importante que a gente vai precisar se ter um pouquinho mais de atenção. Mas em si, Deus nos portou com o instinto de conservação, determinou essa necessidade de cuidar da gente, porque do contrário, a espécie humana, por exemplo, seria inviável, né, como também outras espécies, né? E a gente infelizmente, não ia prosperar aí, não ia ter expectativa de vida nenhuma. Esse instinto ele é muito importante. Só que, o que que a gente faz? A gente, a partir dessa necessidade de cuidar de nós mesmos, a gente começou a simplesmente cuidar de nós. Então, nós temos muitos instintos, instinto de reprodução, instinto de adoração, está lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais. Só que quando a gente começou a desenvolver essa inteligência, o que que a gente começou a dar preferência? Por cuidar de nós. Tão somente cuidar de nós. E é justamente essa devoção a nós mesmos que nos levou a esse quadro aí um pouquinho difícil. Porque a gente tem instintos que vão auxiliar nas diversas necessidades. O instinto de sociedade que nos leva, só que, em verdade, durante muito tempo, a gente acabou se viciando aí tão somente num cuidado para conosco mesmo, o que é bom para mim, o que é relevante para mim, o que, em verdade, é o que eu mais preciso e mais desejo. A partir disso, a gente vai encontrar a gênese do egoísmo. Vai partir da necessidade natural, a gente superexcitou a necessidade natural. E é então que a gente começa a ter umas dificuldades maiores.
E é justo a gente pensar, porque no item da conservação, né, da lei de conservação, os espíritos vão trabalhar a questão do supérfluo e do necessário, justamente para a gente entender, olha, tem muita coisa que a gente faz por nós mesmos que ultrapassa esse campo da necessidade essencial e por isso mesmo pode estar mais nos prejudicando do que nos beneficiando. Porque não é só lidar com recursos externos que a gente vai precisar se atentar ao necessário e o supérfluo, mas igualmente para conosco mesmo. E Emmanuel, no livro Abrigo, ele também vai nos ajudar no trabalho de reconhecer as causas, porque como a gente estava vendo na 913, é importante a gente entender o campo das causas. Então, uma ali das explicações importantes, a gente faz essa correlação com a lei de conservação, que é o egoísmo partindo do próprio direcionamento da nossa vontade para superexcitar uma necessidade natural. Precisávamos cuidar de nós mesmos, só que a gente utilizou a nossa inteligência para tão somente cuidar de nós mesmos. E nesse ponto, Emmanuel, no livro Abrigo, no capítulo 18, Desfazendo Sombras, ele coloca assim: todo o egoísmo não é senão inferioridade e primitivismo da alma que nos cabe suprimir com os recursos da educação. Então, observemos que a gente estava falando sobre o paralelo da lei de conservação e da necessidade de cuidar da gente mesmo. O egoísmo é quando a vida te chama para abrir os olhos, para perceber outras dimensões e a gente fica tão somente no primitivismo, na inferioridade, ou seja, no cuidado para conosco mesmo. Se a gente perceber, né, o homem das cavernas ele tem um cuidado muito grande para consigo mesmo. Muito, mas muito grande. A tal ponto que a maneira com que ele lida com o ambiente, com as coisas, é um tantinho diferente com o que hoje a gente lida. A maneira que a gente se coloca nas circunstâncias. Tudo é egoísmo, mas se não inferioridade, primitivismo da alma. Ou seja, há muitos momentos, seja por medo ou por um conjunto de fatores, a gente simplesmente cuida de nós mesmos. E se a gente observar as leis divinas, elas têm um trabalho assim extraordinário, que é a gente começa cuidando da gente, mas como acontece com a criança no seu desenvolvimento psicológico, ela começa lidando com o que está no entorno dela. E aí ela começa a largar outros campos de percepção. E à medida que ela cresce, ela vai tendo contato mais profundo com o mundo. O espírito também, no seu desenvolvimento espiritual, à medida que ele vai vivendo, que ele vai tendo as experiências, ele vai sendo conclamado a observar a vastidão de tudo. Porque as leis divinas, elas trabalham com qual perspectiva? Da fraternidade universal, aonde colaboração é lei, ou seja, não só cuidar de mim, mas também cuidar dos outros. Não só me ajudar, mas também ajudar os outros. Porque quem cresce auxilia os que estão atrás. Quanto mais eu me elevo, mais possibilidade de servir eu tenho. Essa é a didática divina. Então, o egoísta, ele se baseia na inferioridade e no primitivismo, porque ele está retardando o progresso. O que nós estamos caminhando cada dia para fazermos é para vivermos um pouquinho mais da fraternidade. O universo é moral e todas as coisas tendem para a expressão cósmica do amor, porque a gente caminha ao encontro da paternidade divina. E caminhar para Deus quer dizer cada vez mais a gente se parecer com Ele, desenvolvendo, transformando-nos para que os nossos potenciais e recursos verdadeiramente se assemelhem à sua expressão de amor. E nesse particular, cuidar tão somente de Deus, imagina, tá doido, se Deus cuidasse só dele, a gente tava lascado, porque é justamente por causa da chamada providência divina que nós encontramos
tanto respaldo, tanta proteção, tanta certeza, tantas possibilidades de confiança, porque Ele cuida de todos nós. Quanto mais o ser vai crescendo, cuidar de si significa cuidar dos outros. Isso não é fuga de si mesmo. Na verdade, é o reconhecimento da própria intimidade. É um passo importante quando a gente vai crescendo. É preciso a gente distinguir, por exemplo, que às vezes o cuidar do outro tem a ver com curar determinadas partes dentro de nós. O contato com as pessoas às vezes suscitam determinadas necessidades que a gente tem de cuidar de nós. E é nesse paralelo, né, que a gente vai se desenvolvendo para que em perfeita harmonia a gente possa caminhar. A gente ainda tem uma necessidade muito grande de olhar para a nossa intimidade pelo volume de feridas, de dores, de profundos traumas que a gente traz no nosso psiquismo e que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar deles. Por isso a gente precisa profundamente assim de muito amparo e de olharmos profundamente para a nossa intimidade. Mas à medida que a gente vai resolvendo os problemas, a gente vai caminhando com tanta tranquilidade que cuidar da nossa intimidade é reforçar o bem que a gente pode fazer no nosso degrau ainda em particular, né? Porque a gente está caminhando para a fraternidade, a gente está nesse movimento de superação dessa tendência tão somente de cuidar de nós mesmos, mas ela é importante por causa do volume de questões interiores que a gente traz. No dizer de Emmanuel, a gente está ainda com a luzinha nascente no meio de tanta treva, então é justo a gente reconhecer que olhar para a nossa intimidade será indispensável. Só que à medida que a gente vai resolvendo os nossos problemas, que a gente vai desatando o nó, que a gente vai reconciliando com o passado, a tendência é a gente caminhar aí para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva e com isso consiga servir profundamente todas as pessoas. A inteligência que nos foi nos dada até então, ela estava sendo utilizada para cultivar esse primitivismo, porque tem muita gente que vive na Terra como se realmente fosse um homem das cavernas, só que com carro, com tudo, moderno, mas sem essa percepção dos outros, sem essa legítima atenção a enxergar as pessoas. Porque o primeiro passo para a gente lidar com o egoísmo, e é muito importante a gente considerar isso, o primeiro passo para a gente lidar com o egoísmo é a educação, como vai dizer Emmanuel, que nos cabe suprimir com os recursos da educação, no dizer de Emmanuel. Por quê? Porque a gente condicionou a nossa inteligência a essas necessidades tão somente nossas, e necessidades muitas vezes materiais. E aí Emmanuel vai colocar na mensagem abrigo. Por toda parte, encontramos egoísmo na inteligência, que se retrai nas furnas do comodismo, receando a luta sacrificial pela vitória do bem. Olha, o egoísmo na inteligência, na ideia, aonde a gente vai percebendo que as pessoas começam a se posicionar ali manifestando não uma percepção, discernimento, mas egoísmo. E aí começa uma série de justificativas, né? Por exemplo, para não se expor nessa luta sacrificial pela vitória do bem, a gente justifica de um monte de jeito. Ah, não vou fazer isso, porque isso. A gente justifica. E a justificativa, ela fala ainda da dificuldade que a gente tem de olhar para a nossa própria intimidade. Porque quanto mais, às vezes, a gente justifica,
mais a gente vai fugindo da nossa própria intimidade, porque justificar é fugir de muitas circunstâncias da real circunstância que a gente precisasse tratar. E por isso Jesus vai dizer assim: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então, a uma pessoa que errou, às vezes, para amortecer o peso, amortecer para seu ego, né, por ter reconhecido que errou, ela começa a justificar, porque aí parece que fica mais confortável. Porque você reconhecer que está errado e não falar nada e simplesmente falar assim, eu estou errado. Porque normalmente nas justificativas a gente tenta jogar um pouquinho da culpa para todo lado, então toma aqui um pouquinho para você, toma aqui um pouquinho para você. E a gente acaba distanciando. Egoísmo vai dizer, mano, na forna moedada, concentrar-se nas mãos dos agentários que fogem à evolução. Egoísmo nos que dirigem apaixonados pela volúpia do poder. Egoísmo nos que obedecem recolhidos ao espinheiral da revolta, de onde prejudicam a ordem e organização. Egoísmo nos que obedecem, recolhidos, egoísmo nos mais experientes que se entrincheiram na intolerância e egoísmo nos mais jovens que tudo requisitam do mundo para a entronização do prazer. Em todos esses movimentos, se a gente parar para pensar nessa mensagem, nessa fala de Emmanuel, né? Ele coloca, às vezes, situações que até então a gente não percebia, mas dando um certo tom de responsabilidade. Vamos dizer assim, a pessoa, no caso, ele falou, egoísmo nos mais experientes que se entrincheiram na intolerância. A pessoa acha que, por já ter vivido demais, sabe demais, e aí se posiciona, às vezes, de forma mais rígida, de forma mais intolerante. E o que às vezes parecia o caminho, a defesa do caminho certo, na verdade é a intolerância. Às vezes o que parece mais lindo assim, egoísmo. O fundo, o egoísmo. E aí, Emmanuel, depois, né, de trazer esses exemplos, ele diz: entretanto, semelhante desequilíbrio não nasce senão da ignorância que arroja sobre a consciência dos homens a noite da cegueira. Há uma palavrinha importante que ele coloca aqui: ignorância. Ignorância. Como assim o egoísmo tem a ver com a ignorância? Como o egoísmo poderia ter a ver com a ignorância? É porque quando a gente começa a ter o real conhecimento das coisas, nós como que nos vemos impulsionados a seguir outros caminhos diferentes do que a gente seguia. Quanto mais a gente aprofunda no conhecimento da vida e das leis divinas, mais a gente se vê tocado para movimentar. Por exemplo, quando ele fala do egoísmo da fortuna moedada a concentrar-se nas mãos dos argentários que fogem à evolução. Se a gente começa a ter uma imersão profunda no conhecimento espírita, por exemplo, e aí Kardec também vai trabalhar a questão da educação. Se a gente começa a se educar, começa a estar mais atento à mensagem, a gente começa a pensar no que a gente tem, no valor que isso tem. Então, somente de ficar guardado ali. Mas não só as pessoas que têm muito dinheiro, mas a gente também. A gente começa a refletir e a repensar sobre a nossa responsabilidade. Quando a gente começa a perceber muitas coisas. Espera, olha, em verdade, eu irei morrer e o que eu vou ter vai ficar aqui. Tá, mas isso para muita gente ainda não é um estímulo, né? Porque
Ah, mas eu posso continuar guardando. Depois que eu morrer, aí o pessoal se vira. Mas aí a gente começa a pensar no objetivo providencial da riqueza. Eu não nasci e não alcancei essa condição à toa. Há um objetivo providencial da riqueza. Aquilo que está me sobrando pode ser aquilo que está faltando. Além de que é diante da maneira com que eu me posiciono com os bens que eu vou traçando as minhas relações com as próximas experiências, porque quando a gente não utiliza bem, a gente experimenta também a escassez. Então, a imersão no conhecimento espírita vai colocando a gente a refletir e a pensar muitos daquelas crenças que a gente tinha, que a gente tinha firmado, elas vão sendo dissolvidas para que a gente possa enxergar, possa perceber as coisas. Eu vou entender a providência divina se eu me dou para os outros, se eu pareço estar perdendo, né? Porque em muitos momentos a gente lida com o dar como se estivesse perdendo. Só que na gênese mais profunda da questão é preciso reconhecer uma coisa que Emmanuel vai falar agora, que isso não serve para somente bens materiais. Ele diz assim: aprendamos a conhecer-nos na condição de usufrutuários das possibilidades da vida, onde quer que nos achemos. Saibamos reconhecer o tempo e a existência por empréstimos do Pai Celestial, de que prestaremos conta. Ofereçamo-nos ao conhecimento superior, impregnemos o coração no entendimento fraterno, como quem sabe que somos uma família no círculo da humanidade. E buscando no próximo o irmão do nosso próprio destino, segundo os padrões de Jesus, nele identificaremos a nossa melhor oportunidade de serviço, já que simbolicamente o próximo pode ser o degrau da nossa ascensão espiritual. Nessa altura de nossas experiências, a luz da compreensão se nos entranhará no espírito. Olha que importante o que Emmanuel coloca aqui. Esse conhecimento libertador, que não é simplesmente uma questão, nossa, tá ali no livro. Quando esse conhecimento começa a penetrar fundo no nosso coração, a gente começa a ter forças para sair dessa concha que a gente estava cristalizado. E a gente começa a perceber a realidade. E é nesse momento que a gente é convocado ao quadro de lutas íntimas, porque a percepção da realidade gera em nós uma responsabilidade da gente fazer alguma coisa. E é importante a gente considerar que os espíritos vão dizer que o egoísmo é mais difícil de se desenraizar por causa que ele está relacionado à matéria, ou seja, a gente cultiva ele diariamente. No seguinte sentido, por exemplo, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso aquilo. Então, eu tenho um campo de necessidades que o meu corpo me exige, que o meu corpo, vamos dizer, esse corpo que a gente tem, ele ele possui. Eu preciso estar atento. Então, por que é mais difícil? Porque como a gente já misturou, bagunçou a coisa e a gente esqueceu da noção do cuidado, e a gente supercitou isso com o vício do egoísmo, ou seja, só cuido de mim, só atento ao que eu quero, a relação com a matéria ela tem se tornado cada vez mais pesada, porque a gente trabalha não para fazer o voo da libertação, mas a gente cada vez mais, às vezes, cultiva esse corpo como se a gente fosse ele. E por isso mesmo, a gente absorve esse campo de necessidades
E por isso fica mais complicado a gente olhar para as pessoas. Porque como o corpo, ele determina, né? Você precisa de descansar. Todo mundo, todos nós precisamos. A gente precisa fazer muita coisa. Realmente a gente precisa. Mas qual que é o problema? É porque a gente vai ficando só atento com as nossas necessidades que a gente se furta de fazer tanta coisa simplesmente para atender o que a gente quer. Sendo que precisa haver um equilíbrio, é justamente nesse equilíbrio que a gente, pelo conhecimento, a gente começa a perceber. Então, pera, não só eu preciso comer, mas outras pessoas também precisam. Não só eu preciso isso, não só eu preciso aquilo, mas a gente começa a pensar que não só a gente. E os espíritos vão colocar algo curioso na questão 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corporal? Qual o meio da gente. Porque se o egoísmo está atrelado, né, o Fenelon vai dizer assim, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Então, por causa dessa influência da matéria, né, a gente fica às vezes refém das nossas próprias construções interiores. Só que aí, nessa 912, os espíritos vão responder a Kardec. Como que você faz para combater o predomínio da natureza corpórea? E os espíritos vão colocar praticar a abnegação. Olha que legal. O que é abnegação? Emmanuel tem uma mensagem que chama abnegação. E ele vai considerar o seguinte ponto. A abnegação é quando você podia, por exemplo, exigir e você não exige. Você poderia ficar, não fazer uma coisa, mas você faz. É quando você está com a razão, mas você prefere ter paz. Vamos colocar algumas circunstâncias assim para ficar mais prático. Você está ali numa conversa com alguém, talvez uma pessoa que você esteja tendo dificuldade. Talvez você está com a razão. Você estaria certo. Vamos dizer assim, você não errou, você não precisa pedir desculpas, está tudo certo. E o outro, de certa forma, ele está ali naquela situação, querendo debater e tudo. É quando você se abaixa, você não precisava, mas você faz. Isso se chama abnegação. É quando aparentemente você está no seu direito, mas você se atenta ao dever maior. É quando aparentemente nada te solicita, mas você resolve fazer. Vamos dizer assim, eu não tenho a obrigação de ajudar fulano, mas eu faço. Não existe nada que me impele, mas eu faço. Isso é abnegação. Quando você abre mão de um direito seu para atender outra pessoa. No seguinte sentido, de que isso não é uma situação que cria desconforto para a gente. A abnegação é quando você tá tranquilo e faz pelo outro. Você não está fazendo pela pressão de alguém. Não. Tem a ver com a espontaneidade. Ela é importante. E é aquilo que vai nos ajudar a desenvolver esse senso moral, essa educação legítima para a gente superar o egoísmo. Porque a abnegação é o movimento da nossa alma para atentarmos às necessidades das pessoas, daqueles que nos cercam, e deixar um pouco das nossas.
que às vezes a gente está enraizado por causa de um conjunto de fatores. O conhecimento, ele vai nos dando um norte para a cabeça, para a nossa mentalidade. Mas a abnegação, ela redireciona o nosso sentimento. Porque é onde a gente começa a se atentar ao mundo verdadeiramente como é. A gente começa a sair das divisas, a gente estava na divisa da gente só olhando para o que a gente é. A gente começa a perceber os outros. E é uma lição desafiadora, mas muito importante. Porque a gente está caminhando para que essas duas palavrinhas sejam cada vez mais percebidas, chamada abnegação e devotamento. Abnegação e devotamento. São duas palavrinhas que o Espírito de Verdade trabalha bastante, mas porque elas são a chave da gente começar a amadurecer. Porque como os espíritos, o Fenelon disse, né? O egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar. A gente vai libertando-se desse egoísmo a partir da compreensão mais justa da vida. Porque antes, se a gente não tivesse ele, a gente não teria os parâmetros das nossas necessidades. Mas à medida que a gente vai compreendendo, entendendo o espírito que somos, vai havendo uma desidentificação com a matéria, no sentido bom do termo, e a gente começa a entender ali para que viemos na Terra. E naturalmente vai diminuindo o quadro das nossas necessidades físicas e a gente vai podendo permitir o espírito se manifestar com excelência e nobreza. Porque os potenciais do espírito justamente estão alicerçados na vivência do amor. E é isso que nos lembra tanto a felicidade. Porque é aquilo que a gente foi projetado para ser. Um ser que excelentemente ama e ama muito. A abnegação é essa aproximação com o outro, aonde às vezes eu não precisava apoiar, mas eu apoio. Porque significa essa atitude de desintegração de si mesmo para tentar ser o outro. E isso é uma questão de educação. Não é uma questão de violentação da nossa própria alma. É uma questão de educação. Porque diariamente, em todos os momentos, a gente vai tendo a oportunidade de se educar. O egoísta, ele vai sendo educado justamente quando ele poderia atender uma necessidade sua, mas ele começa a atender a de outra pessoa. Por exemplo, paternidade, maternidade, isso é ótimo. Você poderia pensar em você, mas de repente você tem que pensar no outro. E já é um trabalho de Deus para que isso aconteça. Porque ali, pela própria força das circunstâncias, você se vê na necessidade de cuidar do outro, de fazer um cadinho pelo outro. E quanto mais a gente mergulha nessa lição, mais a gente vai reconhecer o quão lindas são algumas passagens evangélicas, tipo a do óbolo da viúva, ou das curas que Jesus fez quando ele toca. No óbolo da viúva, por exemplo, Jesus enxerga alguém que ninguém estava enxergando. Não é de enxergar do ponto de vista material, enxergar do ponto de vista espiritual, moral da questão. A percepção ao esforço do outro, ao que se passa na intimidade do outro, às vezes ao quadro de lutas, ao quadro de desafios, aquilo que às vezes a pessoa está precisando, né? Tudo isso impacta de um jeito muito grande, porque ninguém estava tendo a percepção que Jesus tinha.
mas o Cristo se movimentou. E em verdade, o direito dele, né, de alguma coisa fazer, ele abriu mão para nos amparar. E é aonde a gente vai numa lição importante com a mulher adúltera, porque quando todo mundo sai e Jesus fica com a mulher adúltera, o Cristo pergunta: mulher, cadê aqueles que queriam te condenar? Onde eles estão? Alguém te condenou? Aí ela fala: não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus diz assim: eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. É porque quem cresce poderia punir, porque o desenvolvimento do ser nos leva à liberdade de ação. E quem tem liberdade verdadeira não faz, não erra, porque entende que somente o bem é capaz de fortalecer o próprio coração. Jesus poderia punir, mas ele preferiu educar. O espírito superior ele pode errar? Se ele quiser, pode. Mas não, porque ele está tão consciente de si mesmo que não existe ali dentro dele nenhum ímpeto para isso. É porque à medida que a gente cresce, a gente vai entendendo quanto o bem é precioso e importante. E é justamente a abnegação, que é esse contato mais precioso com o bem, que vai nos dando força para a gente se melhorar, para a gente crescer a cada dia, num trabalho íntimo que a gente vai se percebendo. Porque nos nossos ciúmes há muito egoísmo, nas nossas raivas há muito egoísmo, nas nossas tristezas há muito egoísmo, nos nossos medos há muito egoísmo, nas nossas vaidades há muito egoísmo. O egoísmo é às vezes aquilo que tem sido o motor das nossas ações. Dessa forma, por exemplo, até a alegria a gente tem tornado às vezes ela egoísta. O que está relacionado à sua alegria? Às vezes tão somente algo que é para você. Está faltando um pouquinho de dificuldade de ter alegria quando a conquista é do outro. Então, no caso, o ciúme como uma importante ferramenta do espírito, no princípio, ele determina a necessidade que a gente tem de cuidar um dos outros. Da lei que a gente cuide uns dos outros, né? E o ciúme, ele nos lembra disso. Só que a gente viciou ele no egoísmo. Então, quer dizer, quando as pessoas falam que vão cuidar dos outros, elas tornam o outro posse sua. E aí só cuidam dos outros nessa perspectiva egoística, porque o outro é meu. Se não fosse meu, eu não cuidava. Mas é meu, então tem que cuidar. E aí quando tentam não manifestar essa possessividade, vão para a indiferença. A dificuldade de lidar às vezes com o ciúme nos leva à indiferença, que pode inclusive impactar na forma que a gente age em relação a todas as outras pessoas. E, por exemplo, o ciúme, no dizer de Joana de Anjos, ele tem, nesse quesito possessividade, ele tem essa origem nesse egoísmo nosso. Então, o egoísmo ele tem nos feito lidar com esses recursos que Deus nos deu, como também a vaidade. Não tem nenhum problema eu achar bom alguma coisa que eu fiz. Estaria errado se eu não achasse bom, porque eu ia viver depressivo. Tem que achar, ficar feliz mesmo.
mas eu sou tão egoísta que eu acho que eu fiz o melhor. O melhor de todos. Eu sou o melhor de todos naquilo que eu estou fazendo. O que eu faço é muito bom, mas nunca o melhor, porque Deus é excelência em todas as coisas. E Ele vai superar qualquer coisa que a gente fizer. Mas a gente precisa ficar. A gente precisa do princípio da vaidade. Mas a maneira que a gente viciou ela foi para lidar com ela como? Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu esqueço de todo mundo. Como no caso da raiva também. Princípio é bom, é transformador. A raiva nos leva a ultrapassar os limites que o medo nos impõe. Só que o que a gente viciou? A raiva no egoísmo. Então a gente agride, a gente fere, a gente machuca. Mas a gente poderia estar utilizando a energia para ultrapassar os nossos próprios limites e ter coragem para superar infantilidades e maturidades e progredir. E tudo isso é um processo que pede educação da nossa própria intimidade. O conhecimento vai nos libertando, vai tirando-nos da prisão, desamarrando essas correntes, porque o egoísta sofre muito. A gente cria uma solidão, mesmo quando tem muita gente que nos ama por perto. Porque a gente vai se incrustando, a gente se afasta, e a partir disso a gente emburra, corta relações, enfim, faz um monte de movimentos. E a gente não veio para isso. Nosso compromisso é com Jesus, com o amor do Mestre. A gente veio para oferecer coisas maiores para os outros corações. Se a gente se sentiu machucado, ferido por outra pessoa, por causa do egoísmo de outra pessoa, não sejamos egoístas para falar, você me machucou, porque é concorrência de egoísmo, dos egoístas. Mas procuremos ali reconhecer, poxa, doeu, não foi legal. Mas é porque justamente não foi legal que não faria sentido eu fazer com você. Seria muita maldade da minha parte. Seria alistar o meu próprio coração ao sofrimento, revidar ou fazer o mesmo que você fez. Eu ainda não consigo desenvolver os melhores sentimentos, mas eu procurarei. Quando a gente começa a ter uma maior consciência das coisas, a gente rearticula o nosso próprio coração. E é um exercício diário, é um investimento da nossa existência, que a gente veio para evoluir. Não tem outro caminho. E a gente vai precisar se atentar a compartilhar, a repartir, a dividir. Porque o objetivo divino é a reciprocidade, que vai ser conquistada porque todo mundo vai entender, olha, amar realmente é o melhor caminho. Obrigado pela paciência de vocês. Jesus nos abençoe. Ah, menino, eu estou aqui assim impactada. Nossa, é um verdadeiro estudo a qual, pelo menos eu vou adentrar muitas vezes para deu uma sede, sabe? Aquela sede de transformar, de alterar, de mudar, de vivenciar outras coisas. Nossa, obrigada. A abnegação, nossa, trouxe para mim uma nova ressignificação. Justificativas, cuidar de si é cuidar do outro, são pontos muito chaves que eu vou ter que estudar bastante. Concorda, Solange? Muito bom, nossa, muito esclarecedor.
trouxe para a gente assim, uma nova visão do egoísmo, não é? O egoísmo como algo, como um vício, né? O egoísmo como um ponto mais como é importante trabalhar, né? Eu não tenho nem palavras, só agradecer. Estou aqui, me emocionei muito durante. Ainda estou. Porque, e sei que todos que vão ouvir vão sentir a mesma coisa. Desculpe. Só tenho que agradecer. Muito obrigada. E pedir assim, menino, você volta. Você volta. Volte muitas vezes. Muito agradecido, que Deus continue te abençoando plenamente, que Jesus seja o seu guia em todos os momentos da sua vida, que você possa transformar, e com certeza transforma muitas vidas, muitos corações, que essas energias possam ser multiplicadas e multiplicadas por esse multiplicador, para que possa alcançar muitos, a humanidade que tanto precisa nesse momento, né? Obrigada, obrigada. E para não fugir às regras, eu ia fazer as perguntas, mas eu acho que você colocou tanto e tudo, né, nos estudos, que eu não tenho nem como perguntar, eu tenho que estudar. Mas então eu pedi se você pode encerrar para a gente com a prece. Claro. Explorando mais um pouquinho. Vamos orar. Vamos orar. Jesus, é com muita alegria que eu me coloco aqui nessa ação mais consciente da prece. Queria te agradecer por esse momento. É sempre muito importante para o meu coração falar daquilo que eu preciso tanto, porque reforça em mim o desejo de me transformar e de me melhorar cada vez mais. Eu agradeço o trabalho que o Senhor tem feito no meu coração. Nem sempre eu entendo tudo que o Senhor tem realizado, mas eu tenho compreendido a extensão da sua misericórdia e do seu amor para comigo, porque permanecer na criatura velha já não é mais uma opção. É tão somente tardar sofrimentos e angústias. O Senhor me convida para uma reintegração profunda com o meu próprio ser. E nessa prece eu gostaria de convidar cada pessoa igualmente para isso. Auxilia-nos, Senhor, a uma imersão, a um mergulho mais profundo dentro de nós mesmos. Tantos momentos da vida temos nos mostrado distantes e desconhecedores da nossa própria história, do nosso próprio mundo interior, tornando-nos cegos não só para a vida lá fora, mas sobretudo para a vida aqui dentro. Contigo conhecemos o amor legítimo, que nos dá a segurança de avançar muitas vezes aonde a gente não quer ir, aonde a gente está com medo de chegar. O teu amor tem nos dado todo o suporte para a gente caminhar nessas estradas de nós mesmos em busca do verdadeiro encontro com a divindade. Ajuda-nos a reconciliar tanta coisa que temos recalcitrado
diante do nosso coração, tantas partes fragmentadas da nossa intimidade que por vezes temos estado em guerra. É o momento de curar no Senhor com o auxílio da tua misericórdia, dos espíritos superiores, dessa pleiade do Espírito de verdade, tanta gente boa que está para nos ajudar como anjos guardiões que velam pela nossa felicidade, desejam o nosso bem. É tempo de reconciliar com a nossa própria intimidade, fazendo uma jornada curativa para acolher essas partes que às vezes estavam mortas, porque a gente assassinou elas, os germes da divindade que precisam brilhar, não por egoísmo para a gente se achar melhor que ninguém, mas para a gente ocupar o nosso espaço na criação, que é pelo qual nós estamos aqui, como agentes promotores da felicidade, desse cuidado, dessa fraternidade uns perante os outros. Nos ensina a superar, Senhor, as nossas mágoas, as nossas infantilidades, a dissolver aquilo que no passado estava a nos prejudicar tanto, 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 e que com muita alegria, com muito amor, a gente passa a se acolher, agradecendo a nossa história e tomando as rédeas para melhorarmos-nos verdadeiramente, com a coragem de sermos melhores a cada momento, porque para isso viemos na Terra. Cuida de nós, Jesus. Cuida dos irmãozinhos desencarnados que nos cercam. Nos abençoe sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. A gente vai encerrar a gravação. Não tem palavras, como a Sol disse, para te agradecer, mas que Jesus possa estar presente com todos nós.